Queria convidar os irmãos e as irmãs para abrirem ou ligarem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Não sei se os irmãos já observaram, mas o Evangelho de Mateus é o único evangelho que traz a descrição das visitas que o Senhor Jesus recebeu dos magos. Nós vamos ler esse trecho. Convidar a igreja a ficar de pé. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Não feche sua Bíblia. Eu vou convidar o irmão e a irmã para permanecer com a sua Bíblia aberta. Nós vamos comentar sobre esse texto. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus, tua palavra está diante de nós e nós cremos, Senhor, que o Senhor a deixou para nós para que fôssemos abençoados, Senhor. Age em nós, nos capacita, Senhor, nos fortalece para que possamos receber de Ti tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos assentar. Estamos na época do Natal. Muito bom, a época do Natal é maravilhosa. E estive orando, meditando e preparando, pedi ao Senhor que nos falasse com a mensagem desta época, para que a gente lembre. E decidi conversar com vocês a respeito desse trecho. É interessante como é um trecho no qual as pessoas têm inserido, têm participado da autoria quase da história. É interessante como a tradição nos fala algumas coisas, nos dá algumas informações, mas como realmente há espaços vazios, como há detalhes que nós realmente não sabemos. Por exemplo, não sei se os irmãos observaram que em nenhum ponto do trecho se fala em reis, se fala simplesmente que eram magos, né?
E a gente costuma dizer os 3 reis magos, né? Não fala que eram reis. A tradição nos diz que eram homens poderosos, eram homens de posses, até pelos presentes que foram levados. Na verdade, o trecho não nos fala sequer que eram 3. A tradição nos diz que eram 3. A tradição inclusive nos dá o nome desses reis. É curioso, há registros que não fazem parte do que nós consideramos o cânon, né? O nosso texto bíblico. Então assim, nós não sabemos de fato quantos eram, mas a tradição nos diz inclusive o nome desses homens. A tradição diz que eram Gaspar, Melquior e Alcazar. Era o nome desses homens. Não faz parte da Bíblia, certamente não é matéria de salvação, certamente não faz diferença para o nosso crescimento, apenas curiosidade. Mas o fato é que esses homens vieram e queriam conhecer a Jesus. Mesmo a palavra magos, ela faz parte de uma tradição do sentido. O fato é que o contexto da palavra necessariamente nos remete a homens sábios. Talvez o contexto da palavra fosse melhor traduzido por homens sábios. Sabe por quê? Porque naquela época, ter sabedoria era algo que exigia extremo empenho. Imagine você a dificuldade que era, nestes tempos, obter conhecimento, buscar conhecimento. Hoje em dia, se você quiser saber uma informação, você entra aí no seu celular, no seu smartphone, digita 2, 3 coisas e você recebe informação. Pode não ser a informação correta, mas você recebe. Hoje em dia a informação parece que ferve na nossa vida, né? É tão mais fácil. Imagine a dificuldade que era estudar, por exemplo, as estrelas nessa época. Imagine se hoje em dia, né, às vezes é difícil você conseguir um livro que quer, às vezes um livro não está publicado na internet, assim, às vezes, esse livro vai demorar 3 dias para chegar na minha casa se eu encomendar lá naquela loja virtual. Em 3 dias você tem um livro com você. Imagine como é que era pesquisar algo nessa época. E lá, começa que você teria que saber ler, que era algo extremamente raro. O número de pessoas que tinha capacidade de entender. Agora imagine, você tinha que ler a língua de quem escreveu naquele papiro, naquele documento. Era difícil. Então você ter conhecimento exigia dedicação, exigia busca, exigia vontade. Hoje em dia, as pessoas começam um curso, começam uma determinada especialização, um determinado trabalho, e às vezes não chegam até o final. Imagine a necessidade de vontade que tinha que haver na vida de alguém para a pessoa aprender. Por isso mesmo, as pessoas que sabiam, as pessoas que se empenhavam, eram reconhecidas como sábios. E diante de toda aquela falta de cultura, imagine o que não existia em termos de enganação, misticismo, e as pessoas achavam que era mágica. Imagine, se você entendia claramente algumas questões da física e da química, se você fazia coisa que as pessoas se assombravam e julgavam que você era mágico. Se você tivesse um determinado conhecimento, você podia preparar uma apresentação daquele conhecimento e fazer com que as pessoas achassem que você estava mudando os elementos. Imagine, né? Daí a gente tem diversos conceitos lá atrás de alquimia e assim por diante. Então assim, talvez, para que os irmãos entendam, o conceito melhor desses homens não é que eles fossem mágicos, é que eles eram sábios. Entenderam? Porque era isso que representava. Eles eram homens que buscavam o conhecimento, que queriam saber. E eles sabiam que o Salvador dos judeus, o rei dos judeus, tinha nascido. Ora, o rei dos judeus nasceu, foram buscar onde?
No palácio. O rei nasceu, vou para onde? Para o palácio. Ué, reis nascem em palácio. Essa é a lógica humana. Note, eles foram buscar de acordo com a lógica humana, mas eles tinham alguns conhecimentos de que algo ia acontecer. Que coisa interessante. Algumas pessoas têm dificuldade em acreditar em trechos específicos da Bíblia. Eu, por exemplo, não tenho a menor dificuldade em acreditar no dilúvio universal. Não tenho a menor dificuldade. Tenho certeza que o dilúvio aconteceu do jeito que está lá na Bíblia. É assim que eu decidi crer. A questão da estrela também, não sei se o irmão já parou para pensar, exige que você creia. A estrela, diz a palavra de Deus, guiou esses homens e parou sobre o local onde Jesus nascera. Não foi uma coisa comum, não foi algo trivial. Se você crê que a palavra de Deus está correta, a estrela caminhou na frente desses homens, foi, quando chegou logo acima do local onde Jesus estava, ela parou. Foi assim que eles souberam que aquele ali era Jesus e foram adorar. Interessante como Herodes construiu a história. Não, quando vocês chegarem lá, vocês voltem e me digam, porque eu quero ir adorá-lo, viu? Adorá-lo, né? Sei. Interessante que eles sabiam, inclusive, a cidade onde o Messias nasceria. Herodes convocou as pessoas que tinham conhecimento e eles disseram: não, é lá em Belém. Belém, o sentido da palavra Belém significa casa do pão. Jesus é reconhecido como pão da vida. Belém significa casa do pão. Jesus deveria nascer em Belém, eles sabiam. E vamos ser francos, Belém não era exatamente uma metrópole, era? Não devia ser algo extremamente populoso, nada disso. Belém não era exatamente uma metrópole. Então, assim, o quão difícil era saber que tinha nascido um menino naquele dia. Mas Deus queria as coisas precisas, como Ele sempre faz. E Ele preparou aqueles homens. Quando você estuda a história, a tradição, você percebe que esses presentes foram extremamente úteis no tempo que Jesus passou no Egito, na criação de Jesus, da família de Jesus. Ouro, incenso e mirra, cada um deles tem um sentido, tem um significado. Não é o nosso objetivo hoje na mensagem. Mas o fato é que esses homens precisaram buscar conhecer Jesus. E nós vamos chamar esses homens de sábios. Lembra? O conceito vai ser sábio. Eu quero fazer hoje um contraste entre alguém sábio e alguém sabido. Eu não sei se aqui em Brasília, aqui no Centro-Oeste, usam muito essa expressão, né? Mas eu usava muito essa expressão lá quando na minha infância a gente falava, né? Sabidinho, né? Você só quer ser sabido, né? Eu quero usar essas duas palavras, o sábio e o sabido. Esses homens são descritos como sábios, porque eles buscavam a verdade, buscavam o conhecimento, e eles queriam conhecer aquele menino. Em primeiro lugar, eles eram sábios porque eles creram. Parou para pensar? Eles eram sábios porque eles creram. Interessante como o mundo gosta de afastar a crença da sabedoria. Interessante como o mundo gosta de dizer que quem crê não é inteligente, que a fé está necessariamente longe de quem busca o conhecimento. Não é assim. Não é assim que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que a fé, que crer, é o começo do conhecimento. A palavra nos ensina que o temor do Senhor é o
princípio da sabedoria. Crer e temer, crer num Deus poderoso, num Deus soberano, num Deus grande, num Deus que faz, é o princípio da sabedoria. A fé não é longe do conhecimento, não está longe, mas o mundo quer nos convencer que esteja. E aí vocês já estão num bom lugar. Vocês creem que Jesus é o Rei dos Reis? Não creem? Nós já estamos num bom começo. Nós já cremos que Jesus é o Rei dos Reis. Agora, vamos conversar um pouquinho para que a gente esteja no grupo dos sábios e não dos sabidos. Sabe qual é? Algumas diferenças. Os sábios entendem que precisam saber. O sabido acha que já sabe. Aquele arrogante não é aquele distante não, aquele bem perto de nós, aquele que fica lá dentro da gente, que acha que já sabe. Está tranquilo. Não, isso aí que o pastor está falando, já sei. Conheço essa história, estou sabendo. Pastor, pensei que você ia falar um negócio assim tão diferente. Opa, cuidado meu irmão, cuidado minha irmã. O sábio é aquele que para e pensa: eu preciso saber. Reconhecer que a gente precisa conhecer, precisa aprender, é o primeiro passo para você aprender. Quem acha que já sabe, precisa aprender. Quem acha que já domina algo, vai sempre ficar na superfície. Esses homens queriam conhecer a Jesus, e eles dedicaram tempo, dedicaram recursos, dedicaram o que era caro para eles. No Natal, mais do que em qualquer outra época, a gente precisa lembrar do valor, da preciosidade que é Jesus ter nascido para nós. Como é precioso o fato de Jesus ter nascido. Sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes a gente não entende a preciosidade de Jesus ter encarnado na nossa pele, porque a gente acha que a nossa pele, a nossa carne vale demais. Essa carne que, se parar de passar, de correr o sangue, ela faz o quê? Apodrece. Jesus, a Bíblia nos diz, abriu mão da sua glória. Glória como a glória do Pai, para vir encarnar num corpo que nem o nosso, num corpo que, sejamos francos, cheira mal. Alguns mais do que os outros, né? Mas de uma forma geral, cheira mal. Num corpo que, vamos lá, vamos ser sinceros, só piora. Com o tempo, só se estraga. Com o tempo, a gente vai só perdendo algumas coisas que a gente já tinha, né? Jesus tomou um corpo que nem o nosso, nasceu bebezinho frágil. O Deus onipotente, a palavra nos ensina que pelo verbo tudo foi criado. Jesus veio e nasceu como um bebezinho que precisava ser limpo, precisava ser cuidado, precisava ser alimentado. Um Deus que não precisava de nada disso, abriu mão da sua glória e nasceu por mim e por você. Aqueles homens pararam e pensaram: eu preciso conhecer esse menino. Não é um menino qualquer, não foi algo qualquer, eu preciso ir lá, eu preciso ver, eu preciso estar na presença dele. E a gente que sabe que Jesus veio, que sabe que tudo isso aconteceu, a gente tem tido essa sede de estar na presença de Deus? A gente tem tido a sede de conhecer, ou a gente está se conformando com o sermão do pastor André no domingo à noite? Não, domingo à noite eu abro a Bíblia, o pastor deve pedir para a gente ler uns 2 trechos, eu vou ler aqueles 2 trechos, eu estou
garantido pela semana. Oh, meu irmão, minha irmã, aqueles homens sábios dedicaram a sua vida, o tempo, para estar na presença de Deus. E a gente? Temos sido sábios ou sabidos? Sabe qual é a diferença? Uma outra diferença do sábio e do sabido? O sábio percebe que precisa aprender e gosta de ouvir. O sabido gosta de falar. O sabido gosta de dizer que sabe. O sabido gosta de mostrar que sabe. O sabido gosta que os outros percebam que ele sabe. O sábio gosta de saber, ainda que os outros nem se preocupem com isso. Deus gosta que a gente o busque, e o busque de verdade. Será que a gente tem se conformado com aquilo que a gente sabe? As igrejas como a nossa, que estão começando, que chegam naquele momento que começam a crescer, precisam estar atentas, porque a gente não pode se conformar com as coisas que a gente já pensa que sabe. A gente não pode simplesmente perder a sede de aprender. É interessante, no ministério você começa a observar, você observa as pessoas que estão se aproximando, que conheceram a Deus, aquela empolgação, e você vê claramente, as pessoas vêm e lhe perguntam: pastor, o senhor conhece esse livro aqui? Pastor, eu estive pensando sobre isso. Pastor, o senhor já ouviu aquela música? Ah, pastor, uma pessoa me falou tal coisa, será que é assim? E você vai, e você vê aquela pessoa com sede de saber, com sede de crescer, com sede de conhecer. E a gente também percebe que às vezes a gente fica meio... A gente percebe que às vezes a fase da vida, as prioridades dão uma alteração grande. É interessante como, no ministério, você, sem que as pessoas percebam, estão tão envolvidas em determinadas coisas, e você começa a ouvir. Porque, se tem uma coisa que a gente recebe, é pedido de oração, né? Pastor, ora por mim por tal coisa, ora por mim por isso, ora por mim por aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado. O véu se rasgou foi para que a gente não precisasse de intermediários entre nós e Deus. Não quer dizer que a gente não possa orar pelos irmãos, nós já fizemos isso, acabamos de fazer, oramos pela família, 2 famílias enlutadas. Deus quer sim que a gente ore, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não reconstruir os mediadores entre nós e Deus, viu? O véu do templo já se rasgou, foi para que a gente possa ter acesso direto ao Pai. A gente pode orar. E as pessoas, pelo que as pessoas nos pedem para orar, você começa a perceber quais são as prioridades das pessoas. Mas olha, eu vou te contar um negócio, meu irmão, minha irmã, é tão difícil alguém chegar para mim, pode ser que essa semana alguém chegue, né? Mas é tão difícil alguém chegar para mim e dizer: pastor, eu queria que o senhor orasse para que eu tivesse mais vontade de orar, de ler a palavra, de cumprir com aquilo que Deus já me falou que eu tenho que fazer. Rapaz, tá aí, se alguém chegar com esse pedido para mim, eu vou orar com vontade, viu? Vou orar com vontade. Será que Deus quer que a gente peça isso? O que é que nós estamos querendo? É conhecer a Deus ou saber onde é que Deus está? Herodes estava muito interessado em saber onde Jesus estava. O que a gente quer? Saber onde Jesus está ou estar na presença dEle? Deus quer que a gente queira estar na presença dEle. Deus quer que a nossa busca seja por estar na presença dEle. O sabido se conforma de ouvir as notícias pelos outros. Sabido é aquele cara que pesquisa brevemente 4, 5 coisas e fala 2 horas sobre aquilo. É o sabido. Ele pega ali, entra, pesquisa e rapidamente ele constrói em 20 páginas sobre aquele assunto, como se ele fosse entendido. Esse é o sabido. O sábio estuda, se dedica, procura. A palavra de Deus nos diz, abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, lá em Deuteronômio 4:29.
Deuteronômio 4:29. Vou pedir para o Zaqueu ler para mim. Amém. É assim que Deus quer que a gente o busque. É de todo o coração e de toda a nossa alma. É de uma forma completa. Deus não quer que a gente fique só com pinceladas. O sabido se conforma com isso, o sábio não. Sabe outra característica do sábio? O sábio observa ao seu redor. Deixa eu te perguntar, será que só os magos viram a estrela? Não, a estrela estava lá para tantas pessoas verem, mas só os magos decidiram observar para onde ela ia. Só os magos abriram mão do seu tempo e foram observando onde a estrela estava indo. Só os magos pararam para prestar atenção que aquela estrela estava se mexendo. Meu irmão e minha irmã, se você morasse em Jerusalém naqueles dias, será que você não ia notar uma estrela andando no céu? Gente, aquelas pessoas estavam ocupadas no seu dia a dia, ocupadas nos seus afazeres. Uma estrela passando. Tem uma estrela passando. Não, deixa para lá, isso não interessa não. Os magos observaram o que estava acontecendo ao seu redor. Se nós formos sábios, a gente vai observar o agir de Deus ao nosso redor. A gente vai observar o agir de Deus na vida dos irmãos e das irmãs. Se nós observarmos o agir de Deus na vida dos irmãos e das irmãs, nós vamos aprender muito. Quem disse que o que você precisa aprender, você vai ouvir da mensagem do pastor André? Pode ser que você tenha que aprender vendo a vida do Tiago, vendo a vida do George, vendo a vida da Cristina, observando a vida da Iva. Quem disse que o que Deus precisa te ensinar, você vai aprender observando a minha vida? Talvez você precise observar o que Deus tem feito na vida dos outros irmãos e irmãs que você tem ao seu redor. Quem é sábio, observa ao seu redor. O sabido não faz isso, porque o sabido acha que não tem necessidade, ele já sabe. Para que isso? O sabido se preocupa com a sua própria vida, com os seus próprios problemas, com as suas próprias dificuldades, com o seu próprio sofrimento, com a sua própria dor e com a sua própria alegria. O sábio observa o agir de Deus na vida das pessoas. Até agora, meu irmão, você tem vontade de ser sábio ou sabido? Sábio. Oh, que dúvida, né? Umas 3, 4 pessoas, né? Nós precisamos ser sábios. Mais uma coisa: quem é sábio faz o que for preciso para obter as suas respostas. Meu irmão, minha irmã, se você buscar a Deus, você fará a vontade de Deus. Sabia? Se você de verdade buscar a Deus, você vai fazer a vontade de Deus. Porque a parte de Deus, Ele sempre vai fazer. É claro que a nossa busca sempre vai ser uma busca imperfeita. É claro que a nossa busca sempre vai ser uma busca incompleta. Deus completa. Deus faz. Meu irmão, minha irmã, Deus queria que aqueles homens encontrassem a Jesus. Deus providenciou uma estrela se movimentando para que aqueles homens encontrassem a Jesus. O que é que Deus já fez na sua vida para que você conhecesse a Jesus? Quantas pessoas precisaram exercer a sua fé, precisaram viver de forma poderosa para que você tivesse a oportunidade de estar aqui hoje
Deus já fez coisas maravilhosas para que você pudesse conhecer a Jesus. Deixa eu te contar uma novidade. Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Não acabou não. Ele quer que você continue buscando. Ele quer que você continue querendo conhecer. Ele quer que você continue querendo estar na presença dele. E ele não quer, definitivamente, que a nossa carreira, que a nossa família, que nossos desejos, que a nossa vontade, que as nossas ambições, que o nosso sonho apague a nossa vontade de estar na presença dele. Se você quiser, se você de fato, de coração quiser estar na presença do Senhor, você vai conseguir, porque Deus é que vai cuidar disso. Porque Deus vai cuidar disso. Ele vai agir, Ele vai fazer o que for preciso, meu irmão e minha irmã, para que você tenha a oportunidade de estar na presença dEle. E se você estiver atento às coisas que acontecem ao seu redor, você vai notar o agir de Deus. E quando você nota o agir de Deus, acontece um ciclo virtuoso. Ciclo virtuoso é o contrário do ciclo vicioso. O ciclo virtuoso é o seguinte: você observa o agir de Deus. Gente, olha o que Deus providenciou. E você começa a perceber que Deus de fato o faz. E você vê, puxa, que legal. Daqui a pouco você para e vê, observa mais uma coisa, e a sua fé é aumentada. E você passa a ver que Deus de fato faz. Então quando chega aquele momento em que você sente que aquela dúvida bate, você para e pensa: não, mas Ele fez naquele momento, nesse momento, ali, acolá, bem ali, não vai fazer de novo? Claro que vai. É um ciclo virtuoso, de fé em fé, de glória em glória, tendo por alegria as provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra de Deus vai se encaixando e a gente vai vendo que é verdade, mas eu preciso buscar conhecer. Os sábios que vieram do Oriente, vou parar de chamar eles de magos, né? Os sábios que vieram do Oriente vieram de longe, porque eles sabiam que valia a pena estar na presença do Senhor. A gente não veio de tão longe, né, para estar na presença do Senhor hoje. Talvez quem tenha vindo mais de longe tenha sido o pessoal que mora ali no sudoeste, ou talvez eu que moro ali no final da Asa Norte. Tem uma pessoa que veio de Houston ali, é mais longe, né? Mas, então assim, a gente nem veio de tão longe assim. Mas será que a gente veio com vontade de estar na presença de Deus? Porque se você veio com vontade de estar na presença de Deus, eu tenho certeza que Deus falou com você. Se você estiver de fato e de verdade querendo entender e ouvir de Deus, Deus vai sempre te falar. Deus vai sempre se mostrar, porque Ele quer ser conhecido. O nosso Deus quer que você o conheça. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer da sua aliança. Deus quer que a gente o conheça, que a vida dos sábios nos inspire a ser cada vez mais sábios e cada vez menos sabidos. Que a gente, mesmo de verdade, queira conhecer Deus, queira estar na presença de Deus, em nome de Jesus.